No vídeo de hoje vamos falar sobre a Position Exchange, que foi uma solução de corretora descentralizada que abalou o mercado e deu lucros muito significativos aos seus investidores que colocaram recursos em farming, em pools, e vamos atualizar, mostrar as principais funcionalidades novas, como que está o rendimento atual da plataforma, se ainda é interessante, e vamos fazer um novo investimento na prática, na funcionalidade nova que chama Vault. Meu nome é Milton Mendes, bem-vindo ao Negócios Tech e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, já deixa aquele like bacana e vamos para o vídeo. Então estamos aqui na página da Position Exchange, a página inicial. Não houve tanta alteração na página inicial, mas nós podemos ver aqui a página de overview oferece um resumo do que está acontecendo de big numbers, grandes números da plataforma, e aqui nós podemos ver de cara que estão na plataforma atualmente quase 40 milhões de dólares, o que confere um caráter bastante interessante para a plataforma. Atualmente temos 340 mil investidores em Pose no momento, de um total de 12 milhões e quase 800 mil Poses. Então, é um número bastante significativo, um grande aumento em relação a 30 dias atrás. E aí a primeira novidade em relação aos últimos lançamentos que a Pose fez era que antigamente existia apenas a exchange tradicional, que é a troca simples de moeda, e agora nós temos a Exchange Pro, que se parece muito com as plataformas de negociação das corretoras que tem mais funcionalidades, e aí você tem acompanhamento gráfico da moeda. Então aqui nós temos uma outra forma de ver as negociações, se você quiser fazer negociações avançadas, ok? E aí nós vemos que os mesmos NFTs, não há alteração no que estava já sendo ofertado. Em relação ao mercado de NFTs, me parece que houve uma pequena evolução na quantidade ofertada de NFTs. E aqui nós temos tanto o leilão quanto a compra a mercado. O leilão, você estabelece um preço mínimo, e aí durante um determinado período, aqui por exemplo faltam 9 horas para a finalização desse leilão, e aí a compra a mercado, e aí nós temos um preço estabelecido para cada NFT, e a pessoa que quiser comprar simplesmente clica aqui e já compra o token que deseja sem participar de leilão. Em relação aos pools de investimento, tanto o pool de Pose clássico quanto o pool de NFT, a opinião continua a mesma, é a opção menos interessante da Position Exchange, por conta principalmente da taxa de depósito. Você paga para os NFTs 5% e para as taxas de depósito de Pose 2% mais 1%. Então, além das taxas de negociação de formação de contrato. Ok? Então, continua uma opção não muito interessante, e eu não faria dessa forma. Um ponto a salientar aqui, que já existia há 30 dias atrás, mas que está cada vez mais ficando evidente, é o aumento das taxas de negociação e de transação para a rede Binance Smart Chain, por conta de dois motivos. Primeiro, por conta do aumento do número de transações na rede. Então, se você tem uma quantidade de transações que aumentou e a capacidade da rede não aumentou, você tem uma concorrência maior, logo o uso daquela rede ele fica mais caro, então as transações encarecem. Isso é consequência de um número maior de projetos existentes ao longo do tempo. Então, novos projetos surgem a cada dia na rede Binance Smart Chain, que é uma das redes mais escaláveis, ou seja, os projetos são cada vez mais replicáveis, e aí, com um grande número de projetos, você vai aumentando o volume de transação. E isso, como eu vou mostrar para vocês, vai impactar na questão do farming, mas, em contrapartida, nós temos um novo produto na Position Exchange que pode se mostrar bastante interessante. Então, vamos continuar. Então, lá atrás, nós indicávamos o farming como a melhor opção
de investimento dentro da plataforma, e aqui a principal diferença em relação ao período anterior do vídeo anterior é que o cálculo aqui para o usuário era mostrado em APR, que é uma fórmula de composição de juros, e agora está sendo mostrado em APY, que a princípio você vê um número maior aqui de 10.000%, mas na verdade o cálculo do APY é muito diferente do APR. Para ver o quanto que está dando rendimento, eu venho aqui na calculadora e vejo que o investimento está sendo a cada $1.000 investidos, está tendo um retorno de mais ou menos $12,77 nesse momento, que dá aproximadamente 1,28 por dia, 1,28% ao dia, o que continua sendo um investimento muito bom, um rendimento um pouco inferior ao que estava sendo colocado anteriormente, mas é claro que cada vez quanto mais investidores tem entrando nesse tipo de investimento, é óbvio que a rentabilidade também vai caindo, mas 1% ao dia é ainda muito interessante. E aqui, se você olhar aqui a composição nos 7, 30 e 365 dias, você vai ver, nossa, então, quer dizer, se eu colocar $1.000, eu vou ter 46% de rentabilidade em 30 dias, o que seria um absurdo? Sim, só que com uma condição. Para você alcançar essa rentabilidade absurda, você tem que reinvestir, resgatar, fazer a sua colheita uma vez por dia e reinvestir o que você teve de colheita todos os dias para alcançar essa rentabilidade mensal de 46%. Só que aí a gente volta naquele item anterior, que é o de pagar as taxas para geração de contrato. Então eu tenho que resgatar uma taxa para resgatar o investimento que eu tive, uma taxa para colocar o rendimento que eu tive novamente, adicional e incrementar para que esse capital vá crescendo. Então as taxas vão tirar uma parte do seu lucro. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Se você investir um capital não muito relevante, as taxas interferem muito na sua rentabilidade. E nesse caso nós estamos falando de taxas de a partir de $2 para recompor os contratos. Então, se você tem, por exemplo, investido $100, você vai ter um rendimento de 1/10 disso, ou de $1,27 por dia. Então, nós estamos falando, se você for resgatar todos os dias, você vai pagar mais de taxa do que você vai ter de investimento. Então, cuidado com isso, tem que tomar cuidado. Às vezes compensa você avaliar a questão de resgatar todos os dias, de ter uma rentabilidade um pouco menor, mas esperar de repente fazer isso uma vez por semana, avaliar a situação, ok? E aí lembrando sempre que quando você faz o farming, você está colocando duas moedas em jogo. Então, 50% para uma, 50% para outra. Nesse caso aqui, a BUSD é uma moeda estável, mas a Pose é uma moeda, como a gente vai ver, que varia muito ao longo do tempo. É um projeto ainda em valor de mercado pequeno, portanto, não há uma estabilidade no valor. Então, quando há uma movimentação no valor, seja para cima ou para baixo, o valor que você terá investido aqui em staking, ele também vai variar. Tenha em mente isso. Então, se você pode colocar lá $1.000 hoje, ele pode estar $90 amanhã, ou pode estar $110 amanhã. Então, o valor que você vai estar em staking, unidades de staking, vai variar também. Então, esse é um fator de decisão para quando você investir e quando você for acompanhar o seu farming, ok? E também a moeda de recompensa, que é a Pose. Então você faz o farming de Pose e BUSD e recebe Pose como recompensa. Então hoje a Pose está na gravação desse vídeo por volta de 3,13, mas ela pode estar 2,99, 2,80, 3,50. Então a recompensa também vai variar. Então, só para vocês terem uma noção de quanto o Pose variou nos últimos tempos, ele há 30 dias atrás estava em mais ou menos em 3,80, chegou a bater 4,65, chegou a cair a 1,72 e atualmente
está na faixa de 3,13. Então veja que ao longo do tempo o seu investimento vai variar, mas aí você vai avaliando conforme o tempo se vale a pena continuar ou se vale a pena retirar o investimento do farm. Fazendo a avaliação dos 3 meses, aí nós temos uma variação ainda mais significativa. O token lá, uns 3 meses atrás, estava por volta de $1, chegou a bater quase $8 e recuou, como mostrei para vocês, a menos de $2 para atualmente estar na faixa dos 3,13. Então, isso vai variar muito mesmo, então é um ponto de atenção que você deve considerar para quando você fizer a sua decisão de investimentos. E aí, a nova funcionalidade, talvez a mais impactante dos últimos tempos na Pulse, seja os vaults, que na tradução seria um cofre. Na verdade, os vaults são uma composição de investimento coletivo. Então, você vai estar fazendo como se fosse um farming, só que coletivamente. E aí, qual que é a vantagem do farming na Position Exchange? A composição do farming, o investimento que você fizer, ele vai ser reinvestido a cada 7 horas. Então você não tem o pagamento daquelas taxas que você teria no farming. E aqui você pode ver que o rendimento está muito similar, nesse momento até um pouquinho superior ao do farming. Então nesse momento é um investimento mais interessante do que o farming e é o investimento que eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Aqui você pode ver que o investimento é composto, aqui a taxa para a composição, faltam 3 horas para reinvestir o capital. Então se eu coloco aqui, ele fala sobre a recomposição, o calculado sobre as taxas atuais, composto a cada 7 horas. Então aqui você pode ter, se você deixar lá os 30 dias, você vai ter 102 recomposições do investimento, ou seja, eu tenho um valor aqui, eu tenho $1.000, então eu vou ganhar aproximadamente $4. Esses $4 daqui a 7 horas serão reinvestidos, então já terei 1.004. Então 1.004 vai me gerar um pouquinho mais de $4, e assim vai a cada 7 horas. E a expectativa é que após os 30 dias eu tenha os 46% ou $466 a cada $1.000 investidos, só que sem pagar aquelas taxas que teoricamente comeriam os seus lucros. Então é uma proposta bastante interessante, principalmente se você vai deixando com o passar do tempo, você não tem o pagamento daquelas taxas. E hoje tem os vaults de BUSD e BNB, e a Position pretende no futuro oferecer mais opções de investimento. Então parece ser uma opção bastante interessante e é essa que a gente vai fazer na prática, ok? Para isso nós temos aqui, eu vou usar a Binance, vou usar a MetaMask como carteira aqui no computador. Então, vou enviar dólares BUSD da Binance para a MetaMask, vou conectar a MetaMask na Position Exchange para fazer o investimento de $100, 100 BUSDs na Position Exchange em Vault, ok? Então, a partir de agora, nós vamos fazer o passo a passo de como isso seria. Então, aqui nós já estamos na página da Binance, eu já estou logado. Então, a primeira, eu já mandei reais para lá via Pix e já converti isso para dólar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é em carteira, em visão geral. Após essa visão geral, nós vamos selecionar a opção de saque. Para isso, eu tenho que selecionar aqui a moeda que eu quero sacar. Nesse caso aqui, eu só tenho BUSD disponível. Então, eu vou selecionar. Veja que aqui já aparece o meu saldo. Aqui, o mínimo de saque é de $10. Então, se você não tiver cadastrada a carteira que você quer transferir, você vai em gerenciamento de endereços. Você vai lá, cadastra, seleciona todos os seus dados e confirma o cadastramento. E não se esqueça de adicionar na lista de endereços confiáveis.
Então, como eu já tenho a BUSD cadastrada, eu vou aqui e vou selecionar, eu tenho duas carteiras BUSD cadastradas, eu vou selecionar a da Trust Wallet, que depois vai ser refletida na MetaMask. Então, selecionei aqui. Aqui ele pergunta se é uma carteira que tem suporte à rede Binance Smart Chain, porque foi a rede que eu cadastrei, BEP20. Então, aqui eu vou confirmar que sim, confirmei que é suporte. Então, aqui ele dá outro aviso, caso você selecione a rede Binance Smart Chain, mas a plataforma ou a carteira que você está transferindo tenha suporte apenas a uma rede Ethereum, por exemplo, o ERC20, se eu perco meus ativos. Então, aqui eu confirmo que sim, que caso a plataforma ou aplicativo destino não suporte a Binance Smart Chain, meus ativos provavelmente serão perdidos. Aqui ele pergunta se eu estou familiarizado com a rede, aqui eu vou confirmar que sim. E pronto, aqui a gente vai seguir com o saque. Então aqui, vamos selecionar a quantidade máxima de fundos, que são 100 BUSDs, e vou clicar aqui em saque. Aqui ele confirma que a Binance Smart Chain selecionada como rede de transferência, poucas plataformas têm suporte a isso, confirmo. E aqui é o resumo da minha transação. Estou mandando 100 BUSDs para o endereço da minha carteira, a rede BEP20 e fonte dos recursos na Binance. E já estão aqui os 100 BUSDs que eu enviei da Binance para a MetaMask, ok? Então agora o próximo passo é conectar a MetaMask na Position Exchange e fazer o Vault. Então o primeiro passo é conectar a carteira. Eu vou em conectar a carteira com MetaMask. Então já estamos conectados na Position Exchange. Então o primeiro passo é aprovar os BUSDs. Vai pedir aqui para confirmar a transação, aqui 20 centavos de dólar. A transação foi aprovada. Então o próximo passo agora é fazer stake daqueles 100 dólares. Então eu vou clicar aqui em stake. Aqui o aviso de que eu li e que ele fala que o saldo de pose será recomposto automaticamente e você fará stake com outros usuários. Aqui eu confirmo o que eu li. Aqui os 100 dólares que estão na minha carteira disponíveis, eu vou fazer pelo máximo. Então aqui a confirmação para o stake, e aqui veja que aqui primeiro você precisa ter BNBs para pagar as taxas, e a taxa para o Vault ela é um pouco maior, mas você vai pagar apenas uma vez. Então, no longo prazo, compensa mais do que o farming, já que você vai pagar várias taxas ao longo do tempo se você quiser recompor o saldo investido. Então aqui eu confirmo, aqui aprovo a transação e aqui sucesso no stake. Se eu quiser ver a transação, posso consultá-la aqui e aí já tenho moedas aqui em stake. Veja que ele dá uma pequena diminuída aqui, mas é isso aí. Então pronto, já está sendo feito o stake e aí o saldo será recomposto daqui mais ou menos 3 horas. E aqui está o quanto eu ganho em moeda e em dólar. E aqui o quanto eu tenho investido, eu posso investir mais ou tirar o investimento. Aqui o tempo para a próxima recomposição do investimento. Então é um processo bem simples de fazer. Então a expectativa é que o Vault ele possa no longo prazo prover uma renda mais tranquila em relação ao que fazia o farming, já que o farming tinha esse problema com as taxas de BNB cobradas a cada retirada e a cada composição de saldo. Em contrapartida, paga uma taxa maior para investir o seu saldo. Então a conclusão que a gente chega aqui é que a Pose continua sendo um investimento bastante interessante de retorno de 1% ao dia nesse momento, e sim, com essa funcionalidade Vault, é um investimento ainda mais interessante com o farming, já que você vai ter uma recorrência ali de rendimentos de moeda e o investimento vai sendo reaplicado. Se você precisar sacar, você pode fazer o saque total ou parcial e aí você tem um custo menor de
taxas, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, taca o dedo no joinha, dá aquele like bacana para que o vídeo ganhe engajamento e, consequentemente, chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo e continue conosco. Será um prazer sempre receber você por aqui. Acione também o sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo for disponibilizado, ok? Então é isso, eu agradeço, um abraço e falou!